Olá para todo mundo que acompanha o canal, sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou Kleber Fernandes e está começando mais um podcast de entrevista. E o podcast de hoje é muito legal, pois na entrevista de hoje eu vou trazer Juliana Rodrigues, que é terapeuta integrativa. Ela vai comentar um pouquinho sobre a terapia comportamental, como que ela funciona, como que ela existe na vida de hoje, na vida nos dias atuais. E nós vamos dar como exemplo o Big Brother, que tá bem em alta, e outros filmes também que nós já estávamos conversando aqui. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque é muito importante pra gente. Assim, o YouTube vai entender que você gosta dos nossos conteúdos e vai entregar ainda mais para você, tá bom? Feito isso, vamos para nossa entrevista. Já apresentei ela, Juliana Rodrigues, terapeuta integrativa. Seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Kleber. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Bora Juliana, lá. o prazer é todo meu. E como eu fiz a nossa abertura, acho que é muito importante a gente comentar um pouco disso, porque muita gente tem o preconceito de fazer terapia, de ir a um psicólogo, porque a gente cuida do nosso corpo, vai pra academia, vai pro hospital quando precisa, e por que não cuidar da nossa mente, né? Meu Deus do céu, a gente estava falando e fluiu, né, o assunto, E fluiu, e a vai gente tava fluir aqui também. conversando no off e deu super certo, né? Porque é uma coisa que eu falo sempre, né, e a gente se depara muito com isso, né, que é uma dor para nós que somos profissionais, porque a gente vê que as pessoas sempre são motivadas a fazer, igual a gente estava dando exemplo, um plano de saúde em si, um plano de consórcio, né, de carro. Nós vamos lá, investimos num belo apartamento, a gente vai lá, investe em belas roupas, em belos cremes, a gente tenta mudar e melhorar sempre. Mas você já parou para pensar que não tem um plano de saúde mental? Que as pessoas queiram investir, né? Por que não olhar para isso? Por que não se melhorar? Isso é importante. E eu acho que isso é muito discutido, ainda mais nos dias de hoje, com o Big Brother em alta, grandes filmes nas plataformas de streamings e também com a alta da internet. TikTok, por exemplo, também está muito em alta, igual a gente estava conversando aqui. Eu queria começar falando um pouco do TikTok, que é uma rede muito forte hoje, ainda mais para o público adolescente, para o público jovem, porque a gente se autodiagnostica pelo TikTok, né? Se eu tenho um TDAH, igual a gente estava conversando, é porque eu vi no TikTok, né? Então, isso acontece muito. Como saber se você tem TDAH, por exemplo? Se você estiver muito cansado, exemplos, pessoal. Se você estiver muito cansado, se você estiver sonolento, por exemplo. Então eu tenho tudo isso. Então eu tenho TDAH, né? É assim que o pessoal tem feito bastante na internet, né, Ju? É algo preocupante. Porque se você abrir o Google agora e você for lá pesquisar os sintomas e as características que englobam o TDAH, a gente vai ver que, tenho TDAH. Eu tenho, você tem e só o mundo inteiro tem. Porque, na verdade, primeiro, precisa ser diagnosticado, mas por um profissional, né? É importante ir no médico, ir no psicólogo, é realmente fazer exames dentro da área que comprovem que você realmente tem o transtorno. Que seja verídico, né? Exatamente. Tem que ter o diagnóstico, tá? Então, não dá para ter achismos. Principalmente porque a gente está falando do teu modo de funcionar. Às vezes, as características podem caber dentro do que você está apresentando, mas não significa que você é aquilo ali. Né, que é o diagnóstico que cabe em você, porque às vezes você só é multipotencial, ou seja, você é tudo isso, né, e aí para organizar tudo isso daquilo que eu sou, eu preciso entender como eu funciono, e aí que entra essa parte comportamental. Muitas vezes são pessoas que pensam rápido demais, são aceleradas, têm aquele pensamento, agem de forma rápida, né, são impulsivas, então tem toda uma característica que precisa ser avaliada aí dentro. E eu acho que acontece bastante também que o pessoal tem medo de ter a confirmação, né? De ter o diagnóstico. Se eu tenho TDAH confirmado por TikTok, fica nisso. Por que não ir procurar um especialista e realmente tenho TDAH, vou confirmar. E acho que acaba sendo esse preconceito de confirmar mesmo se tem o diagnóstico, né? Sim, não dá para falar superficialidade, né? Então a gente precisa aprofundar. E aprofundar é conhecer quem é você. É entender como é o seu modo de funcionar nessa vida. Né? É aquela coisa do processo de desenvolvimento humano. A gente tem o nosso comportamento, que é só uma das partes que envolvem essa cadeia de processos em que a gente precisa viver. E é importante isso. Até porque a gente até deu exemplo no off aqui, antes da gente começar a gravação. Se eu tô muito triste, por exemplo. Eu tô muito triste, não posso entrar nas redes sociais, porque vai acabar comigo. Sim. Não posso entrar no TikTok, porque só vai aparecer vídeo, assim, porque é o que você tá consumindo no momento, né, Ju? Exatamente. Eu falo que é a ambiência.
A gente estava falando justamente sobre isso, sobre aquela pirâmide de Robert Dilts. Isso é ciência, é comprovado que a ambiência, ela também faz parte desse processo evolutivo do ser humano e ela é ali, o primeiro, a base de tudo. Então, é o primeiro pilar que a gente olha, é onde você está inserido, como é que é o ambiente do teu trabalho, como é que é o ambiente da tua casa, como é que é o ambiente dentro do teu relacionamento, por exemplo, como é que é o ambiente. A ambiência, ela te ajuda ou ela te coloca para baixo. Então, perceber essa vibração, entender isso é muito importante. Talvez seja a base para que você possa mudar esses comportamentos também. E a energia também fala muito por si só, né? Muito. Eu sou uma pessoa de energia. Se eu tô num Também lugar e falo, gosto. gente, a energia aqui tá muito pesada, eu não gosto. Tem uma vez que eu estive numa balada, se não me engano, eu falei, gente, a energia desse lugar tá muito pesada, não me sinto confortável. E por mais que você tá com os amigos, tá todo mundo curtindo, e você não tá confortável, é uma sensação muito ruim. Porque você quer sair, o pessoal tá ali, aí você fica, será que eu vou embora? Será que eu fico porque meus amigos estão aqui, né? Isso acontece muito. Então essa energia é o que pega na gente bastante, tanto de pessoas quanto de lugares, né? Exato. É a tua vibração. Se você tá num ambiente onde você tá se sentindo deprimido, para baixo, os pensamentos não estão te ajudando, essa ambiência onde você está inserido precisa ser avaliada por você em primeiro lugar, né? Então, por isso a importância do apoio, por isso a importância da terapia, por isso a importância de você querer também sair do lugar onde você está. Não tá legal, tá deprimido, não tá bacana ali onde você está, a vibração não tá legal, a energia tá péssima. Vamos olhar o que em volta, o que tem em volta, o que tem ao meu redor, para que eu possa mudar. Isso também seria se priorizar, né? Pensar em você no primeiro lugar, né, Jo? Muito. O que é difícil. A gente acaba se colocando ainda mais pelo outro, né? O que é desafiador, eu diria. Né? Eu conheço pessoas que... A crise existencial, por exemplo, acho que é um grande exemplo que eu posso dar. A pessoa não tinha crise, nem conhecia, e ela acabou tendo essa crise por conta de um relacionamento que teve. E vários amigos meus já falaram isso, o pessoal de casa às vezes pode se identificar com isso, e acaba tendo essa crise por conta que a pessoa, o seu companheiro tem. Você nem tinha, às vezes, por conta desse companheiro, você acaba adquirindo pra você, né? Você acaba pegando isso pra você. É se colocar ainda mais no lugar do outro, né? Sim, e tem também algo que eu sempre trago. Não tem aquele... virou clichê essa frase, mas é uma frase muito verdadeira. Você é a média das 5 pessoas com quem mais você se relaciona, com quem mais você convive. Isso também está falando de ambiência. Qual é o ambiente hoje que eu estou inserida? Né? Se eu estou acima do peso, por exemplo, é um bom exemplo. Né? Como que está o ambiente dentro da minha geladeira? Como que está o ambiente com as pessoas que moram comigo na mesma casa? Eu vou fazer dieta? Tá. Vou fazer um processo ali para emagrecer. Como que vai ser isso? Será que essa ambiência vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Ela me impulsiona ou ela me coloca para baixo? Na Onde balada, eu a moro, mesma coisa. Diz muito sobre eu. Esse meu quarto é muito bagunçado. Gente, eu dou exemplos também que são meus exemplos. Não, mas é um bom exemplo. O Se guarda-roupa. O meu guarda-roupa é uma zona. Eu posso ser uma pessoa confusa, por exemplo, se meu quarto é a minha cama. Eu não tenho mania de arrumar cama. Eu posso ser uma pessoa confusa? Explica isso pra mim. Eu não vejo dessa forma, embora alguns possam trazer esse modo de pensar, tá? Eu vou falar como eu vejo e como eu até direciono. Por quê? Eu faço muito isso com as mulheres que eu atendo. O guarda-roupa, por exemplo, né? Elas estão, assim, num nível muito... né, alucinante ali de pensar, de não sabe agir, não sabe como organizar as coisas. Por onde eu começo, Juliana? Eu quero me desenvolver, eu quero melhorar minha vida, eu quero melhorar meu profissional, mas eu não sei como me desenvolver. Por onde que eu começo? Guarda-roupa. Por quê? Porque eu sei que ali eu vou poder. Não é sobre organizar, não é sobre deixar o guarda-roupa lindo e maravilhoso, porque tem pessoas que fazem isso, tem esse comportamento, tem esse tique de arrumação, de organização. Mas se você for olhar internamente, elas estão numa bagunça interna incrível. Então, por isso que eu não olho muito com esse olhar. Né, se é referente, se é um espelho. Eu acho mais que está dentro de um ponto de vista que você precisa desenrolar dentro de você. É mais uma organização interna que o externo vai te ajudar a fazer. Então não tá sabendo, tá perdida? Vamos pro guarda-roupa. Organiza esse guarda-roupa, pega a roupa, dobra. Começa a perceber quais são os entulhos que estão ali dentro, porque quando a gente vai olhar dentro do guarda-roupa dessa mulher, por exemplo, tem roupas e roupas abarrotadas, estupefadas. Quantas coisas tem dentro do guarda-roupa que elas não precisam, que elas não têm necessidade de uso. E quando a gente pega essa realidade e coloca para a vida como referência, tem muitas coisas na vida que elas não precisam, que elas precisam mandar embora, mas não estão olhando, não estão organizando da forma que deveriam. Então eu posso dar o exemplo, por exemplo,
não só o guarda-roupa, mas como tantos outros cômodos da casa. Muito. Já aconteceu muito de trocar, às vezes nem sabe o que tinha mais no guarda-roupa, começou a arrumar, acabou vendo coisas que não tinha ou que não precisava. O que eu quero falar com você agora é sobre o desapego, que acontece muito. Tem uma roupa que eu não preciso, eu não uso. Tá até pequena, se for ver, mas eu não consigo desapegar disso por conta que eu tenho um amor emocional, por conta que eu não quero. Minha mãe sempre fala, doa essa roupa se você não tá precisando, doa pra quem precisa, pros seus primos, porque a gente vai passando de roupa. Não consigo. Isso acontece muito também, né? Muito, demais, demais, demais. Aquela necessidade de ter esse apego tão forte que a gente não consegue abrir mão. Né? A gente gera uma resistência, nós geramos uma resistência interna onde a gente não consegue abrir, onde a gente não consegue deixar ir aquilo que não precisa mais para a nossa vida, para o nosso mundo relacional de forma geral. Então, isso acontece nas relações, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. O soltar é difícil. E, por exemplo, eu dei o exemplo agora, se eu tô muito triste, por exemplo, tô passando por um momento difícil com a minha família, com o relacionamento, como é que eu posso sair disso? Claro que é você por você sempre, mas com esse avanço tanto da internet, do TikTok, Instagram, por exemplo, que acabam nos deixando mais para baixo ainda, nos afundando mais ainda, como que eu saio disso? Como que eu acho uma salvação para isso? O primeiro ponto sempre é nós olharmos um pouquinho com mais humildade para quem nós somos. E nós não fomos ensinados a fazer isso, seja homem, seja mulher. Existe esse ensinamento desde muito cedo de que a gente não pode entrar em contato com as nossas emoções, com quem nós somos. Que a gente tem que ignorar, que né? a gente, por exemplo, engole o choro, cala a boca, não diga que você está mal, não manifeste a sua raiva. São coisas e comandos que nós recebemos desde muito cedo. Com tanto comando e tantas programações negativas, como é que eu chego na minha fase adulta e eu manifesto, por exemplo, um desconforto que eu tive? Uma raiva que eu estou aqui em ebulição dentro de mim. Eu não posso, porque me disseram lá atrás que eu não podia. Então, tudo isso é complicado. Então, você vai ficando confinada com você mesmo, dentro de um ambiente, olha o ambiente de novo se manifestando aqui, um ambiente caótico, onde eu não consigo lidar comigo. E automaticamente eu também não me ensinaram que eu posso pedir ajuda, que eu posso falar com alguém, com um profissional, com alguém que possa me ouvir. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Porque a gente não tá acostumado a expor nossos sentimentos. Não. Por isso que num relacionamento é tão difícil, ainda mais na pandemia, relacionamentos durarem, porque a gente não tá acostumado a conversar. Não. A expor o que a gente tá sentindo, a colocar os sentimentos pra fora, explicar pro outro, né? Porque a gente guarda. E é por isso que vai se desgastando o relacionamento, né? Exato, eu guardo. Se eu guardo, eu tô apegada àquilo ali, eu não vou soltar. Aquilo ali é importante pra mim. Então, olha como que a gente costura muito bem esse exemplo do guarda-roupa que parece bobo, simbólico, mas é profundo. Eu tenho mulheres que eu atendi recentemente, que elas foram fazer esse exercício do guarda-roupa, isso é um exercício mesmo, que eu coloco em prática. E ele parece bobo. Mas quando elas vão para o exercício na prática, tem mulheres que saíram recentemente da compulsão de compra por causa desse exercício. Desenvolvem um entendimento ali e o insight aparece. Não, peraí, eu não preciso disso. Eu posso desapegar. É seguro eu desapegar disso na minha vida. Que coloca a desculpa, não posso nem se pronunciar como desculpa, mas no caso, tô mal, vou comprar, tô mal, vou comer, preciso comer. Vou comer um doce, um lanche, vou sair comprando tudo, porque é algo que eu uso como necessidade que consegue me desafogar, por exemplo, né? Muito, muito, muito. É uma necessidade, toda falta, né? Todo excesso daquilo, seja na comida, na compra, sexo, drogas, existe e tem ali uma falta por trás, né? Existe um débito emocional dentro daquilo. Se apega naquilo, né? Existe. Não precisa daquilo, mas se apega. Exatamente. Por isso que então é tão difícil as pessoas, usuários, saírem dessa situação, né? Muito, muito, muito difícil. Muito que legal, difícil. A gente consegue trazer exemplos disso no nosso dia a dia, né? No dia a dia, para tudo, tudo. E tudo tá ligado com esse ambiente, esse comportamento, esse modo de existir que você entendeu que era daquela forma. Agora, vamos entrar num outro eixo entre liberdade e solidão, que a gente estava conversando aqui também, onde a gente pode colocar o Big Brother na nossa realidade, que é um grande exemplo, que está sendo bem falado nos últimos dias, em relação à briga com o Davi, com a Lady, do Lucas com a Pitel.
O Big Brother é um grande exemplo disso, porque a gente fica confinado dentro do reality Sim. em contato com aquelas 20 pessoas, por exemplo. As cores, igual a gente estava comentando, Isso. cada cômodo de cada cenário influencia muito para isso, né? Muito, muito. A questão das cores, mais uma vez, a ambiência ali que é formada tá levando essas pessoas que estão confinadas a lidarem com questões que elas ali manifestam dentro da casa, né? Então, todo esse movimento ali acontecendo, é muito fácil de você ter um surto. É muito fácil de você, não diria surto, mas eu diria algo assim, de você olhar para a situação e se ver cara a cara, não é com o outro, é com você. E também de aceitar a opinião do outro, né? Que a gente não é acostumado com isso. É a configuração mental que nós trazemos desde muito cedo, de que eu tenho razão, você não. Eu tô certo, Eu você estou não. certo, Eu posso você falar, não. você não pode. Eu falo, você não. Então, acho que é igual eu conversei, a gente estava conversando do machismo. Aquele machismo enraizado, do homem pode, a mulher não pode. O homem pode falar, a mulher não pode falar. O homem pode fazer tal atitude, a mulher não pode fazer, né? Exato. Isso vem muito desse machismo. Como exemplo também, né? Hoje a gente chama de machismo, né? Mas isso acontece desde que o mundo é mundo, né? A gente vem de um patriarcado que trouxe muitas questões para nós, né? Para nossa sociedade como um todo. Então, as mulheres sofrem um pouco com isso e tem, sim, essa questão para ser vista, né, por nós. E o legal do Big Brother, por exemplo, o ambiente de estudo. Só que no Big Brother é tudo muito lindo, é tudo muito cenográfico por conta da televisão, tem que ser tudo muito lúdico. Se você não se sente num ambiente, igual o seu, por exemplo, eu vou no reality, não me sinto bem, aquele lugar não é pra mim. Isso vai me influenciar ainda mais, né? A brigar com alguém, a ter desencontros, desavenças. Vai porque a ambiência ali, ela também tá fomentando também muito isso, né? A ambiência toda projetada para você entrar em contato com as pessoas que estão ali, mas o que acontece é que você é obrigado a entrar em contato com quem você é. Tem uma frase de Gabor Maté que eu gosto muito. Ele é um grande pesquisador no mundo da educação emocional e trauma. E ele fala assim que não existe nada mais desafiador do que eu entrar em contato com quem eu sou. Só que na maioria das vezes a gente não sabe quem nós somos. E aí, quando você está diante de um outro ser humano, é onde dá o conflito. Porque se você não sabe nada sobre você, dirá sobre o outro. E aí esse conflito começa a acontecer um com o outro ali, e você é obrigado a saber se posicionar, a saber falar, a saber se comportar, né? Quando fala, quando não fala. Isso é extremamente desafiador. Tem uma dinâmica, pra quem faz teatro, que é ator ou atriz, vai saber o que eu tô falando. Tem uma dinâmica que toda vez, todo iniciante que entra no teatro, o professor pergunta: quem sou eu? É fácil, sou o Kleber, tenho 21 anos, estudante de jornalismo, é fácil. Mas realmente, aquela pergunta não é essa. Aquela pergunta é do seu interior: quem realmente sou eu? É o que pega muita gente, a gente não sabe falar: quem sou eu? A gente fica meia hora pensando e não sabe responder, né? Exatamente. E aí a gente entra de novo nessa questão do ser humano. Porque quando eu falo assim, quem é? Quando eu pergunto, eu faço muito essa pergunta. Essa é a pergunta que eu mais gosto dentro dos processos que eu desenvolvo. Porque quando a gente chega nisso, a pessoa buga. Não sabe responder. Fica aquele cri, cri, cri. Quem sou eu? Tá dentro da identidade. Identidade é quem você é com clareza, com especificidade, com total certeza e aquele entendimento de quem realmente você sabe quem você é. Eu sou fulano, sou casado, sou separado, eu gosto disso, gosto daquilo. É todo esse desenrolar. Assumir os nossos erros também é uma grande causa, né? Conforme a gente for conversando agora, eu lembrei também que a gente não gosta de assumir nossos erros. Ninguém gosta. Mas é algo tão importante disso, a gente normatizar isso. Errar é humano, todo mundo erra, mas a gente não tá acostumado com isso. E a gente também não nos perdoa. Se eu errei, eu não me perdoo. E é muito disso. A gente, colegas, ainda mais a gente da nossa faixa etária, os jovens, por conta também da internet. Eu não posso errar, você não pode errar. Ainda mais se você errar comigo, pelo amor de Deus, Obrigado, né? pela faixa etária. Novinha, Ju! E é o que acontece muito. Então, eu não posso errar, você muito menos. Porque tem outro exemplo também que eu posso dar. Nossa, fulano errou tantas vezes comigo, eu perdoei ele várias vezes. Eu errei uma vez só, acabou a amizade, acabou o relacionamento, né? Exatamente. A configuração que a gente tem de erro, né? E escolha acertar ou errar, também é um pouco deturpada, né? Muito cedo. Então, quando a gente chega numa fase onde você recebe
todas as manifestações da vida que vão trazendo para você pedras no caminho. Você tem os desafios, à medida que você vai evoluindo, crescendo, se posicionando na vida, você vai tendo os seus desafios. Você, por exemplo, você passou na faculdade, você aprendeu com as dinâmicas, mas se você não tivesse passado por esse processo, dificilmente você ia responder na lata quem é você. Você ia ter dificuldade com isso, né? Porque todo aquele desenvolvimento não foi trazido isso para você. Então, é dificultoso quando a gente precisa lidar com as pedras nesse caminho e entender o porquê que elas estão ali. No exemplo do Big Brother é muito comum porque, primeiro que você está sendo exposto, só que você não lembra, que você esquece que tem câmeras e você acaba sendo 100% você. A grande maioria tenta entrar como um personagem. Vou tentar entrar como um personagem, porque se eu mostrar quem é o Kleber de verdade, eu sou cancelado, eu sou eliminado na primeira semana. Então, vou tentar ser o mais neutro possível, só que você esquece tudo isso, né? As cores vai te influenciando, cada cenário de cada cômodo vai te influenciando, os pensamentos do contrário das pessoas te influencia também, né? Acarreta tudo isso, né, Ju? Muito, porque tá dentro de uma autenticidade. Essa autenticidade, automaticamente, ela tá ligada com esse processo de identificação de quem é você. Então, essa autenticidade, eu só consigo manifestar ela no mundo quando eu estou segura, quando eu me sinto segura. Como é que eu sou capaz de manifestar a minha autenticidade, quem eu sou, de fato, se eu não estou num ambiente onde isso é proporcionado para mim? E onde as pessoas caem nisso, né? Exato. Vamos dar um exemplo agora do Lucas, por exemplo, que flertou com uma participante no reality, sendo casado com uma mulher aqui fora, e que a Pitel acabou se beneficiando aqui fora, fazendo publicidade, e Ju, ela ela conseguiu mais de 2 milhões de seguidores no Instagram em tempo recorde por conta disso. Então, como que a gente junta tudo isso? O pessoal de casa também, a gente pode dar exemplo do pessoal que acompanha o reality? Como que a gente pode fazer essa junção? Você fala na questão do comportamento dela? Do comportamento dela, do comportamento dele, pro flertar, né, com outra pessoa. A casa influencia isso? Tem, sempre tem. Essa influência, né, do comportamento sempre vai estar ali latente. E eu acredito que, por exemplo, eu vou falar dos dois, tá? O Lucas, o comportamento dele, a forma com que ele... Foi a forma que ele conseguiu. Né? Isso eu não vou julgar, mas foi a forma que ele conseguiu de agir e de fazer o melhor dele ali dentro das condições e do ambiente que ele tinha, ponto. Né? E porque eu gosto muito de olhar do ponto de vista de quem é a pessoa que está cometendo, fazendo aquilo ali, né? Ele cometeu um erro? Tá, vamos olhar por quê. Vamos entender por que ele fez aquilo, mas não é o que é feito. Né? Não é a forma que se desenrola o ponto de vista de quem está assistindo, por exemplo. Né? Então, sim, ele errou, isso acarretou uma série de consequências que ele vai ter que arcar com isso é fato. Né? E o ponto de vista de quem está assistindo também tem um olhar julgador em cima daquilo ali. Né? Então, eu imagino como que não deve estar a cabeça desse menino, né? Também dentro disso. Eu errei, né? Mas será que ele tem esse entendimento? Será que ele traz para ele essa responsabilidade? Essa noção, né, também essa de noção, que errou. Peraí, o que eu fiz? Porque o que ele fez também está dentro desse processo que a gente está falando. Ele tá ali dentro de um ambiente onde, tá muito propício para muitas coisas acontecerem, não só isso. A gente pode dizer que ele usou essa estratégia, entre aspas, né? Ou não para ele, mas como se fosse uma saída, às vezes um refúgio, porque, não sei se eu posso dizer assim, o que você acha? Não sei se refúgio, Kleber. Mas, sim, nós como seres humanos, a gente precisa sempre, né, de um lugar tranquilo e seguro para a gente poder descansar, né? Então, eu não sei se eu conseguiria trazer do ponto de vista olhando para ele, né? Eu acho que o meu olhar como terapeuta me impede de aprofundar tanto nessa questão, mas o comportamento, óbvio, traiu, é complicado, né? A gente, obviamente, vai ter um olhar julgador em cima disso. Agora, ela tem todo um aspecto da fama em cima dela, concorda? Que agora veio como um boom. Então, eu fico imaginando aqui na minha cabeça como que ela vai lidar com isso também. Né? Porque a realidade da casa é uma. Quando ela sai fora da casa, a realidade vai ser outra. Então, muitas pessoas que têm que lidar com a fama sofrem por conta disso também. Né? E aí eu puxo o gancho para ele, porque também existe esse sofrimento ali também, né? De ter que lidar com essa exposição. A grande questão de tudo aqui, envolvendo traição ou não, é a exposição. Nós não estamos acostumados a nos expor. Não é confortável estar se expondo. Você pode ser treinado para isso, mas não é confortável humanamente falando.
E tem que ter todo um preparo depois que você sai do reality pra enfrentar o mundo aqui fora. Porque você não sabe o que tá acontecendo aqui fora até então. E você vai descobrir que você perdeu uma mulher. Você vai descobrir que tá um caos aqui fora. Como que é feito esse preparo, esse cuidado psicologicamente, emocionalmente também, pra pessoa reagir bem aqui fora? Até porque ele, obviamente, deve ter assessoria já, tem todo esse preparo. Mas como que é feito? A pessoa tem que estar bem preparada pra aguentar esse baque aqui fora, né? Tem. De novo, o caso da exposição. Lá ele está tendo uma exposição, aqui fora ele vai ter a exposição e mais outras questões juntas, como o julgamento, Vai o juntando, apontamento. né? Todos os apontamentos que as pessoas puderem fazer vai cair em cima daquilo ali, né? E é em cima dos atos que eles cometeram ali, ponto. Então, eu vejo como muito desafiador para eles. Então, uma forma que é importante a gente olhar é o acolhimento dessas pessoas. Independente de ser famoso, não ser famoso, não é sobre a fama em si, mas é sobre o acolhimento que cada ser humano precisa ter, né? E com eles que estão expostos a essa fama, não é diferente. Até precisa ter muito mais cuidado também. Porque se perder dentro disso é muito fácil. Né? Nós já sabemos como nos perder sem a fama. E se tem a fama junto, esse processo de se perder dentro de si, ele fica muito mais complexo. É maior ainda, É né? maior ainda, porque a tua visão tá ali, né? Ah, estão me julgando. Você está preocupado. Olha que coisa interessante. Se eu estou numa situação dessa, né, em que os dois e todos eles estão ali confinados e depois que sai, eu estou dentro de um olhar que o mundo, é como se a câmera ali do mundo estivesse ali me observando 24 horas, né? Então, isso é complicado. A gente estava até comentando como exemplo, muitos casos, por exemplo, de pessoas que não suportam isso. Por exemplo, o reality, 3 meses para quem fica até o final, é todo um processo. Os pensamentos diferentes, que acho que o que a gente pode falar agora, a gente não está acostumado a pensar, a receber a opinião diferente. Escola. Acontece muitas brigas em escola, em grupos de trabalho, quando você pensa de um jeito, o fulano pensa diferente. Acho que isso que é o correto. Mas a gente não sabe receber isso, né? Nós temos muita dificuldade de receber, né? Receber elogios, receber Receber crítica. Elogios, é verdade. Né? Quando a gente fica meio que sem sempre olha jeito, para né? crítica. A gente sempre olha para crítica. Por exemplo, o julgador está sempre ligado à crítica. Né? Ou é uma autocrítica que eu mesmo me faço, eu vou lá, faço um belo de um trabalho, apresento um belo de um TCC, elaboro uma bela pauta, mas eu sempre no fundo, ai, será que tá bom mesmo? Nossa, eu podia ter melhorado nisso. A gente começa a colocar defeito. Aquela coisa de se autocriticar e julgar mesmo. É bom, porque te eleva para um outro nível. Mas, por outro lado, se a gente for olhar o outro lado da moeda, nós também não somos acostumados a receber elogios. Lidar com elogio é um pouco desconfortável. Por quê? Será que é porque a gente está sempre num ambiente onde a gente foi acostumado a se autocriticar? Outro exemplo maior ainda são as fotos. Vamos supor, a gente tira 50 fotos. A gente vai escolher 3. Das 3, uma. Às vezes nenhuma sai, né? Uhum. A gente coloca defeito aqui. Ai, minha orelha tá muito grande, meu cabelo eu não gostei. Demais. É o que mais acontece, né? Muito. A gente não tá preparado para isso. Muito. E tem a ver com tantas questões, não só internas, mas externas. Né? A minha imagem, a minha autoimagem. E aí a gente entra num outro assunto que é autoestima, né? Que está relacionado também dentro desse processo de evolução. E que pega muito também, de novo, a internet. Muito, porque a internet, ela traz essa roupagem do que é autoestima, né? É o fotão, é o carão, é o brinco, é a make, é a roupa, padrão. É o corpo, né? Um padrão. Olha quanta coisa se coloca como autoestima. No Big Brother, a gente estava comentando em relação da experiência do Lucas, né? Que é todo um processo agora que ele recebe dentro da casa, depois é um outro processo. Mas eu queria falar agora sobre a experiência individual. A gente até brincou antes de começar a gravação que nenhuma experiência pessoal é individual. Se eu passei por algo, você também tem uma história similar à minha. Uhum. Por exemplo, a gente estava comentando algo que a gente sempre faz, por exemplo. O que eu posso citar de exemplo? Que a gente estava comentando aqui. Deixa eu pensar. Se você tá dormindo na cama e você tem a sensação que você tá caindo. Isso sempre acontece. Se isso acontece comigo, também acontece com você ou com outra pessoa. Sim. Então, nem é uma experiência individual. Se acontece comigo, também acontece com você. Porque a gente não tá acostumado a ficar, às vezes, fora disso, né? A sair desse ciclo. Sim. Experiências acontecem o tempo todo com a gente. É aquela a conversar coisa da pedra. sozinho também, que acontece muito, né?
É aquela coisa da pedra, né? A gente entender que existem desafios na vida em que a gente vai ter que passar por eles, compreender como é que eles estão funcionando e sair deles melhores, né? Então vai muito nesse sentido de você saber que você precisa, sim, se desenvolver como pessoa, como ser humano, para que quando chegar essas pedras e esses desafios, dessas experiências que você tem que viver, você saber viver. Ju, a gente não tá preparado pra ficar sozinho, né? Cara, essa é uma pergunta legal e eu gosto muito disso, porque pensa comigo, nós pulamos da barriga da nossa mãe, a gente tá ligado num cordão umbilical. Corta o cordão umbilical e a nossa primeira experiência humana é o vínculo, a gente precisa se vincular ao outro. Então eu sou programada para me vincular ao outro. Então eu não tô preparada para estar sozinha, mas a vida e a experiência humana, ela me leva a estar caminhando sozinha. Então, percebe como que é disruptivo Percebo. isso? É uma incógnita, porque a gente É. brinca, não vejo a hora de ficar final de semana sozinho, sem ninguém. Sim. A gente não consegue. Uhum, Ou a gente tá conversando sozinho, uhum. ou a gente vai fazer alguma coisa pra se distrair, porque a gente não consegue. Sim. A gente comentou sobre os Legal filmes, isso. que acho que agora é legal a gente dar os exemplos dos filmes. Uhum. Náufrago é um grande exemplo disso. Só vou fazer um resumo do filme, não vou dar spoiler, que fica um convite pra todo mundo. Náufrago é um filme, é uma história de um senhor que fica preso numa ilha, por acaso, e nessa ilha ele fica sozinho, né, Ju? Isso, E conforme o filme vai ocorrendo, vai acontecendo, ele não consegue ficar sozinho, ele não tem com quem conversar, porque ele tá sozinho. E é onde que ele cria um personagem. E o personagem acaba sendo uma bola, né? É de futebol a bola? Não lembro. É uma bola. De- Vou pedir ajuda pra produção que tá aqui. Alguém lembra a bola? Era uma bola de vôlei, bola. né? É Não uma lembro. bola, Era uma gente. bola Assiste, de que vocês esporte. vão ver. E ele faz desenho nessa bola, o rosto, né, do personagem, que Isso. se chama Wilson. E através dessa bola, então, ele começa a se comunicar. E ele pega um amor tão forte, Ju, e pessoal, com essa bola, como se realmente fosse uma pessoa. É verdade. E a gente precisa, então, ter uma pessoa com a gente, né? É verdade. Como eu estava falando, é legal esse exemplo do filme, porque nem sempre nós temos um Wilson. E a gente precisa entender o que é solitude de solidão. Qual a Estar diferença? sozinho. A solitude é quando eu consigo me entender e me encontrar dentro de mim mesmo, dentro de quem eu sou. Consigo ficar bem com a minha própria Com a companhia. minha própria presença, companhia. Eu estou só, mas eu estou bem. Eu estou feliz com isso. Isso me faz bem. Eu preciso ter esse tempo comigo. E você só tem esse tempo com você quando você se compreende. Quando você aprende a se desenvolver. Quando você tem solidão e isso te deprime, isso te machuca e dói, aí a gente tem um problema, né? Então, essa diferença entre solidão e solitude é quando eu estou bem, mas eu gosto de ficar só. Ficar só não é um problema. E solidão é quando eu me sinto só. Eu não me sinto amparada nem pela vida e nem pela minha ambiência, nem pelas pessoas que estão comigo. Isso é dor. E é pesado. E você pode perceber que isso acontece no meu ciclo de amizade, a gente não tá preparado para ficar sozinho, por quê? Se tem um amigo meu que foi sozinho em algum lugar, a gente fala, nossa, você foi sozinho, por que você não me chamou pra eu ir com você, você vai sozinho? Não, gente, tá tudo bem, eu posso ir sozinho. A pessoa se permite isso, e a gente não se permite. Nossa, você foi sozinho no shopping, no cinema? Exatamente. Como você consegue ir sozinho? Exatamente. Gente, ficar sozinho. E solitude. Solitude, não solidão. Solitude, exercer a solitude com você é muito bom. É curador. É curador porque você se permite acessar coisas dentro de você que você nunca tinha prestado atenção anteriormente. E no filme retrata bem isso. Isso. O personagem não consegue ficar sozinho, ele cria a bola como uma saída, um escape, e conversa com a bola, cuida da bola como se fosse uma pessoa. Exato. A gente precisa ter alguém, só que a gente pode dizer então que nessa parte do filme, ele tem a solidão, porque ele não consegue se conter com si próprio, né? Ele passa por um processo ali, né? De resiliência, de solidão, de entender até essa coisa da solitude também, se você for aprofundar no filme. Então eu gosto muito desse filme por causa disso. Ele mostra todo o trajeto que o ser humano passa num momento de extrema dificuldade consigo mesmo. Eu estou só, ele sofreu um acidente, né, no filme. A história... Lá no início, né? No início ele sofre um acidente, ele fica ali perdido, incomunicável, não tem, mesmo que ele queira, ele não tem como pegar um telefone e falar, oi, eu estou me sentindo só, me ajuda. Ou simplesmente trocar, ou eu ligar na internet e colocar vídeo para ele ver, não tem como. Eu acho que um exemplo que eu posso dar também é o ego.
Às vezes a Sim. gente gosta muito de uma pessoa. Uhum. Você quer muito ter a pessoa. Só que o seu ego fala 1000 vezes mais alto e você não vai mandar aquela mensagem. Você não vai ligar. Gente, eu dou muitos exemplos do que acontece muito com a gente também. Sim. Exemplos de que pode acontecer com você de casa, com você que nos acompanha. Então, se eu gosto da pessoa, não só de relacionamento, amizade. Se você brigou com a pessoa, por que que eu vou mandar mensagem? Por que que fulano não me manda primeiro? Sim. Por que que tem que ser eu primeiro, né? Sim, muito, tem muito. Isso está relacionado também com uma parte de perdão, né? Dessa coisa de você olhar para outro ser humano e saber que ele erra também. A gente também não tá preparado para pedir perdão, né? Não estamos, não fomos programados para isso definitivamente. Precisamos aprender sobre o que é perdão, né? E o perdão não é algo que você toma somente de atitude. Ele está muito mais ligado até com você internamente. É uma questão muito profunda até. Né? É bem forte, né? É um papo bem profundo. Mas eu acredito que perdão, ele tá numa camada dessa nossa existência, desse consciente, onde você decide, escolhe pelo perdão. E logo depois da escolha vem aquela parte emocional que você precisa olhar e identificar, né? Então, o perdão, ele tá ligado com o processo de aceitação. Simples assim. O eu te amo. Às vezes a gente fala eu te amo pra amigos muito fácil, às vezes até sem amar mesmo, a gente fala eu te amo pro namorado, pra namorada, mas às vezes para nossas mães a gente não fala. A gente sai falando eu te amo pra Deus e o mundo, mas pros nossos pais a gente não fala. Eu dou exemplo meus. É muito difícil eu chegar e falar, mãe, eu te amo. Por que que é tão difícil eu falar isso pra minha mãe? Às vezes tem vergonha, tem receio. Por que que isso acontece com a gente? Então, o ser humano, ele vai construindo uma visão de mundo desde muito cedo. Igual eu falei, você pula da barriga da sua mãe, corta o cordão umbilical, mas a primeira coisa que você faz é o vínculo. Nós geramos vínculo, né? E a mãe tá ali. Quando você nasce, a primeira coisa que faz é colocar você ali para mamar, para ter aquele contato primordial, né? Então, estudos, e tem muitos estudos que falam desse momento crucial na vida do ser humano, que a partir dali se desenrolam tantas outras coisas. Então, eu vou nessa fase porque a partir dali você vai crescer, aprender e absorver todos os comportamentos e crenças do ambiente, daqueles que são seus cuidadores. Então, às vezes, se você cresceu num lar onde tinha muito eu te amo, obviamente você vai replicar aquilo ali. Eu te Se amo. você cresceu num lar onde não se falava, mas se deixava subentendido, você vai ter um comportamento de estar junto, de estar perto, mas vai ser difícil você falar, por mais que você tenha essa necessidade. E vai ter ambientes em que você cresceu com a menor, zero possibilidade de você dizer apenas que gosta ou receber um carinho. Acontece muito com os homens isso, a gente pode Muito. perceber. Muito. A mulher é muito mais apegada e o homem é um pouco mais durão, podemos dizer, né? Uhum. A mulher fala, te amo, faz isso pra mim, faz isso. A mulher se desdobra. Sim. E já o homem é mais... Nem todos, gente, pelo amor de Deus, não tô generalizando, mas a grande maioria, né? É mais robusto, ou às vezes é aquele namorado fofo somente com a namorada, já é mais robusto com os amigos, né? Com o familiar. Sim, a mulher, ela tem a questão da intuição, da criatividade, dessa essência, né, dessa potência feminina que ela exerce e manifesta no mundo. A mulher sem isso, ela tem uma vida monótona. Então, a gente precisa olhar para isso, né? O meu olhar dentro do meu trabalho levanta muito isso. A primeira coisa que eu trabalho com essa mulher é essa potência feminina sendo construída. Então, envolve a ancestralidade, envolve essa questão do desenvolvimento dela como quando criança, né? Então tem todo um olhar em cima dessa potência feminina construída. O homem, ele já foi ensinado dentro de uma outra configuração. Tem a criatividade também? Maravilha, ele tem. Tem essa intuição também? Tem. Todo ser humano tem, né? Mas o homem, ele tem um outro olhar para a vida. Ele foi ensinado que ele precisa estar ali na caça, na manutenção, no provedor, né? Então o homem, ele tem esse olhar provedor, a mulher tem esse olhar intuitivo. Então a gente precisa entender essas duas configurações e energias, para poder casar as duas muito bem, né? Uhum. Como último exemplo, em relação ao Big Brother voltando, temos agora a rixa, que está sendo muito falada, do Davi e da Lady. Recentemente, nessas últimas semanas, para quem acompanhou o reality, a Lady jogou todas as roupas dele Meu na Deus, piscina, hein? que tá dando o que falar, e ele ia descontar, só que a produção não deixou. Em relação a isso, o que interfere pra gente? Como que a gente pode analisar isso? Porque... dela ter essa atitude, o que acabou ocasionando pra ela? Tudo bem que ela pode não gostar dele, mas isso já é ultrapassar dos limites, né?
É um pouquinho, né? Se a gente for olhar o vídeo, né? Eu dei dando uma especulada lá no vídeo, falei, meu Deus. Porque ela teve todo o tempo, né? Você viu que a gente estava conversando sobre isso. Ela teve um tempo de ir lá no quarto, ela parou, ela teve o tempo de colocar as roupas, sabe assim? Ela foi caminhando e fazendo todos os passos, que demora. A casa é grande. Ela foi ali, andou, chegou tranquilamente na piscina e friamente abriu a bolsa e jogou as roupas na piscina. A pessoa, para fazer isso, deve estar num pico de raiva, de nervosismo, de ódio muito grande, Ela muito tá forte. sequestrada, né? Eu falo muito isso porque a gente é sequestrado o tempo todo pelas nossas emoções. E isso acontece muito confinada na casa. Confinada na casa, você tem que lidar com você mesmo. E quando você lida com você mesmo, se você não tem um bom cabedal dessa educação emocional que você precisa ter, você vai agir de diversas maneiras diferentes. Então, a maneira que ela encontrou de agir e de se posicionar foi essa. Foi o melhor que ela conseguiu fazer. Ela foi lá, teve um tempo, jogou as roupas lá e falou, aqui, isso aqui é meu posicionamento, toma. Mas em relação disso dela fazer com calma, é um posicionamento diferente. Porque normalmente a gente vai na correria, pega correndo e joga. É o supetão, né? Sobe aquela energia, Aquela raiva adrenalina. e você age. É o mau comportamento. Já o dela é o contrário. O dela eu percebi que ela teve todo esse tempo e tudo, mas é o modo que ela funciona de repente, né? Eu não sei muita coisa sobre ela, mas é um modo de funcionar ali que levou ela a agir dessa forma. Já que você gosta de filme, tem mais um exemplo muito bacana pra gente dar, que eu lembrei agora, Divertidamente. Nossa! É um ótimo filme que a gente consegue... Ele é tema que eu sempre indico nas minhas mentorias. Pra gente dar como exemplo, porque didático. O primeiro filme é o mais simples, porque tem o raiva, nojinho, medo e alegria. Isso. Esqueci algum? Não, né? Acredito Medo, raiva, alegria, nojinho e a tristeza. E a tristeza, isso. A grande tristeza. Queria deixar a tristeza de fora, mas você colocou, né? Agora vai ter os dois. Vai ter o filme 2. Vai! Que agora vai isso. ter outros elementos. Isso. A ansiedade. Achei super Então, incrível. E é porque quando a Riley começa a crescer, já começa a vir tudo isso. A gente começa a ter preocupações com faculdade, com trabalho. Então, tudo isso começa a acarretar na gente, né, Ju? Nossa, e pensa na dificuldade disso. Se a gente, como adulto, a gente tem dificuldade de organizar os nossos pensamentos e emoções, e a gente nem sabe como é que a gente faz isso, mas faz, acaba fazendo de uma forma conturbada, mas faz, imagina uma criança que está em formação, em desenvolvimento, na fase ali da infância mais dela. complicado, né? É muito complicado. Por isso, a base e o ambiente onde a gente estava falando é muito importante. Onde a criança nasce, onde a criança é vivida, cresce, na verdade, né? E acho que a energia, que igual a gente comentou no início, é tudo. Tanto do lugar, quanto da pessoa. E quando você conversa com as pessoas, você vê, essa pessoa aqui tem uma energia maravilhosa. Essa pessoa aqui tem energia baixa, eu não quero falar com ela, quero me afastar. Cada um no seu canto. É basicamente assim que a gente faz, né? É muito assim, né? A gente vai indo e se conectando. E é uma coisa louca essa energia, né? E a gente, às vezes, nem quer. Às vezes, a gente nem sabe que é energia... Mas fala, nossa, não gostei dessa pessoa, achei ela metida, não quero ficar perto dela. Nossa, essa pessoa é alegre, gente. Ou que coisa boa que ela tem, né? A gente às vezes fala, né? Mas se a gente for parar pra pensar, né? Energia, não gostei da energia de fulano. Mas olha só, né? A gente falando de ambiência o tempo todo aqui e relacionando com o Big Brother. Cara, eu sou um ser humano formado com toda uma composição química. As minhas células têm energia. Se eu sou um ser formado de total energia, a minha energia ela vai falar muito mais do que o meu próprio comportamento naquele momento. Antes de me comportar, a minha energia ela tá vibrando ali naquele momento. Então, isso também fala. Eu costumo trazer isso também nos meus ensinamentos, para trazer esse aspecto até da depressão, de como você melhora. Por quê? Tá ligado com essa questão. As minhas células estão aqui numa composição gigante, mostrando como está a minha energia. Né? Então isso é muito legal. E um exemplo mais legal ainda que a gente pode dar são dos famosos. Por exemplo, Carol Conká mostrou quem realmente era ela. Normalmente a gente não conhece o famoso 100%. Às vezes a gente nem conhece a gente 100%. E o famoso se mostra ser essa pessoa, na realidade é outra. A Carol, ela foi super cancelada naquela época, hoje já é super aclamada novamente, uma coisa que não dá pra entender. Mas nesse exemplo, ela mostrou realmente quem era ela. Então, era aquilo que eu falei do personagem. Às vezes você entra com o personagem pra se mostrar quem que você é, como personagem, só que você não consegue sustentar isso por muito tempo. Aí é a hora que você mostra quem realmente é você, né? A pessoa que você é. E é onde que a gente conhece como que é aquela pessoa.
né? Sim. Sabe o que eu penso também sobre isso, Kleber? Que existe uma demanda muito grande na sociedade, que precisa desse acolhimento e desse olhar mais carinhoso e respeitoso com esse assunto de se desenvolver, de aprender, de saber, de buscar conhecimento sobre si. Isso não é ensinado na escola. A gente não aprende nada sobre isso. Então, quando a gente aprofunda, a gente vê que a demanda da sociedade está muito carente de conhecimento, de busca realmente sobre tudo, né? E quando a gente olha para esse lado da saúde mental, é isso. Então, a sociedade está ali, ela aclama por quê? Porque ela tem essa necessidade dela de ser vista, de ser acolhida, de ser aclamada. E quando ela vê uma personalidade se posicionando em determinado momento, ela vai naquilo ali. Quando ela vê se posicionando de uma outra forma, ela corre para aquilo ali. Então, existe meio que essa demanda que a sociedade tem e aquilo que a figura ali também está proporcionando. Está ligado com o processo de autenticidade também, né? De quem é realmente, na verdade, por No dia a trás dos dia. bastidores. É sempre por trás dos O bastidores. caráter, podemos dizer, né? Sim. Ju, pra finalizar, tem mais um filme que, nossa, gente, se deixar, a gente vai falando de filme aqui o dia inteiro. até amanhã. Tem um filme que a gente conversou, Fragmentado, que é um filme super forte. Excelente. E também que eu indico pro pessoal, que são várias personalidades que o ator tem, o personagem tem, e através disso ele vai mostrando quem é ele, e ele passa por uma consulta. E pra quem assistiu o filme, tem uma psicóloga que atende esse personagem, esqueci o nome dele, e através disso eu fico pensando como que fica o pensamento dela também, né? Pra ela poder ajudá-lo, porque ele também não aceita, né? Cada hora ele tá como uma personalidade, e conforme o filme vai ocorrendo, acontecem outras coisas, pra não dar spoiler. Como que é essa junção, tanto pra ela quanto pra ele? Então, ali ele tem alguns distúrbios, né, que estão sendo investigados por ela, e ela fica fascinada com tantas coisas que ele vem manifestando por causa desse distúrbio. Então, é um filme muito inteligente e ele mostra esse desafio tanto para o profissional fazer esse acolhimento, tanto para o paciente quanto para ele passar pelo processo. Porque ele está presente, ele quer se mostrar, né? Mas é uma necessidade dele também de ser visto ali, né? Pelo profissional e de ser acolhido também. Então, o profissional ele tem muitos desafios nesse sentido, mas é uma área, gente, que eu sou suspeita, né, para dizer, para falar, porque É apaixonada pela profissão, eu sou né? apaixonada por ser humano, eu gosto de falar com o ser humano e de saber das complexidades que isso traz. Ju, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para o pessoal de casa. Claro, eu que agradeço, sou muito grata por estar aqui, foi uma tarde maravilhosa, falei de tudo que eu amo, né? E para quem está assistindo, eu queria agradecer também e dizer que sim, você pode e todos nós precisamos e podemos nos conhecer, saber mais, aprender. O ser humano é uma caixinha, né, de muitas informações. Esse grande arquivo que nós somos precisa ser aberto. E a educação emocional, ela está aí, os profissionais da área da terapia, da saúde estão aí para isso. Contem com a gente. Obrigado mais uma vez e obrigado para você que assistiu até o final. Se inscreva no canal e até o próximo programa. Tchau!